Fala pessoal, professor Heldo com vocês. Já estamos na metade de 2024 e o projeto de reforma do ensino médio demorou, mas finalmente foi posto em votação lá no Senado. Até que enfim! Mas o governo federal já admite um atraso na aprovação dessa reforma, o que nos deixa desanimados para ver mudanças ainda em 2025. E para piorar, tem algumas mudanças propostas pelos senadores que, além de atrasar mais ainda a reforma, podem ser um passo atrás. E aí, o que será que isso significa para mim e para vocês? Professores e estudantes, o que isso muda nas nossas vidas? Vou te contar o que esse atraso pode significar e como ele afeta a gente. Vem comigo. O governo federal tinha planos ambiciosos para o novo ensino médio, com a expectativa de que as mudanças estivessem em pleno vigor nas escolas já em 2025, mas a realidade se impôs. O projeto de lei que reformula o ensino médio enfrenta obstáculos e a aprovação no Congresso Nacional está muito mais demorada do que o previsto, gerando incertezas e preocupações sobre o futuro da educação agora no país. Após ter sido aprovado em prazo praticamente recorde lá na Câmara dos Deputados, o projeto parou no Senado. A esperança era que ele teria sido votado em abril, mas junho começou e só agora eles resolveram começar com isso. Com algumas alterações que, sério, desanimam. E isso afeta muito os próximos anos. Será que vai dar tempo de vermos essas mudanças entrando em vigor agora em 2025? Eu vou te contar logo depois do seu like. Então clica no gostei que fortalece o canal. E se está chegando agora, bem-vindo ao canal Prof. Heldo. Aqui eu falo de educação com dicas de planos de aula, planejamento, plano de carreira, currículo, metodologias ativas e muito mais. Então já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades que rolam no mundo da educação. E se já me conhece, gosta do meu conteúdo, então você pode ajudar o canal se tornando um membro. É só clicar aqui em Seja Membro que eu te explico todos os benefícios que você tem. Tem plano de aula, e-books, além de desconto nos meus cursos. Cara, você vai gostar muito. Ou você pode mandar um apoio pelo LivePix. O QR Code vai ficar aqui em algum lugar da tela e o link também está na descrição. Nessa terça-feira, dia 11 de junho, tivemos mais uma etapa da comédia, ou tragédia, do que chamamos de reforma do ensino médio. Comédia porque eles estão demorando tanto para fazer acontecer esse projeto que parece uma piada. E tragédia porque o que vemos hoje nas salas de aula é um escárnio com professores, estudantes e comunidade em geral. Mas vamos tentar entender a bagunça. Em 2017 foi aprovada a BNCC e com ela o novo ensino médio. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo sobre isso, mas eu já falei muito sobre o assunto aqui no canal. Tem link na descrição, no card, para todo lado. E no início eu era muito a favor das mudanças. A teoria era muito bonita, mas a prática foi ridícula. As redes escolheram os piores modelos possíveis e colocaram em prática da pior forma possível, retirando a parte boa, que é o protagonismo e as metodologias ativas, engessando os currículos, mascarando o antigo com uma roupagem nova e sem dar forma e peso a nada. Ficou uma merda. Em 2023, o governo federal iniciou escutas com a comunidade para tentar entender o que estava dando de errado. Ouviu estudiosos, as redes estaduais e particulares e, claro, os institutos, aqueles que lucram muito com o modelo atual. Na minha opinião, demoraram demais e quase não vimos nenhum movimento forte de escuta com estudantes e professores. Mas no final, tivemos uma proposta que foi construída no final do ano e que foi votada em prazo praticamente recorde na Câmara dos Deputados, indo para o Senado ainda em dezembro. Tá, o Senado disse que recebeu ela só em março. Só que chegou lá e parou. Ficou travada por meses. O governo esperava que fosse votada até abril e as redes estavam confiantes que o modelo aprovado na Câmara seria aprovado no Senado e elas poderiam então já começar a se preparar para organizar os seus currículos e principalmente recursos humanos para poder colocar em prática a reforma ainda em 2025. Uhul! Mas o Senado sentou no PL e decidiu que a educação no país não tem importância e também não tem pressa. Finalmente agora dia 11 eles decidiram votar. Tá, o Senado diz que recebeu só em março, só que esse projeto foi votado em dezembro. O sistema brasileiro só funciona quando os políticos têm ganhos com isso. Quem quer rir, tem que fazer rir. Chega de reclamar e vamos ver aonde eles chegaram. A reforma prevê algumas mudanças bem interessantes, como o aumento da carga horária da FGB, a Formação Geral Básica. Porém, o Senado decidiu mexer em vários pontos, alguns muito importantes, outros nem tanto. E isso leva a mais atrasos, porque agora o projeto deve retornar à Câmara dos Deputados para ser analisado novamente. E lá se vão mais uns bons meses até que os deputados votem as mudanças. Ih, rapaz. E só depois veremos esse projeto ir para a mesa do presidente para sanção. E quando será isso? Cara, não tem como saber, mas eu acredito que isso vai para outubro ou novembro. E sabe o que isso significa? Não.
que não vai ter mudança em 2025. Os estudantes vão continuar nesse limbo que foi criado, que não é o NEM e também não é a reforma. Não é o tradicional, não é nada, é um limbo. Ninguém sabe o que é. E se as redes decidirem pôr em prática de forma gradual, ano a ano, a gente só vai ver a reforma em prática totalmente em 2028. Que merda, hein? Gente, essa reforma deveria ser colocada de forma urgente desde o ano passado e já estar pronta hoje, para que em 2025 a gente jogasse no lixo os currículos atuais e colocarmos o novo modelo em prática. Na verdade, devia ter sido feito o ano passado, para esse ano já estar em prática. Mas que mudanças foram essas? Bora entender o que o Senado mudou. Para isso, nós vamos ver aqui o quadro comparativo elaborado pela Comissão de Educação do Senado. Bora aqui para a tela do meu computador. Então, pessoal, esse é o quadro comparativo elaborado pela senadora Dorinha Seabra. E aqui nós temos como a legislação vigente é, né, a partir da LDB, da BNCC e tudo mais, o projeto que foi enviado pela presidência, o projeto que foi votado na Câmara dos Deputados, o substitutivo da senadora Dorinha, então, que é o que está sendo votado no Senado, e algumas observações da consultoria legislativa. Lembrando, esse não é o final, não é assim que ele vai vir para nós, tá? Pode ser que seja? Pode, mas não necessariamente. O que acontece? Foi votado na Comissão de Educação, agora vai a votação no Senado, de lá volta para a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque teve alterações. A Câmara vai votar essas alterações, somente as alterações a Câmara vota, e aí vai mandar de volta para a Presidência da República, para daí sim vir para as redes, para a gente ver isso acontecendo. Por isso que eu digo que vai demorar bastante, tá? Mas vamos lá. Essa parte inicial aqui, ela fala sobre a carga horária. Então, não teve alterações desde o que foi feito lá pelo governo federal. Então, são 800 horas para o ensino fundamental. Então, são 4 horas por dia para o Fundamental 1 e 2. E 1.000 horas para o ensino médio. Sendo que são 5 horas diárias, então, de aula. E tem, claro, a possibilidade, aqui mais para frente vai falar sobre o aumento da carga horária para até 1.400 horas. Isso seria para quando a gente ter o turno integral. Algumas redes já estão bombando nisso. Acho que São Paulo está indo muito rápido nisso. Algumas do Nordeste também estão buscando bastante atingir as 1.400 horas o mais cedo possível. Outras, no entanto, estão pedalando. Eu vi ali em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não estão conseguindo dar conta disso. Então, assim, se você é estudante, fica calmo, tá? Porque vai demorar muito para ter o turno integral em todo lugar. Porém, como eu disse, algumas cidades já tem isso. E aí, às vezes, tem uma escola só e essa escola é de turno integral. Então, alguns lugares isso já acontece. Mas, vamos dizer assim, é algo que é do mundo, tá? O mundo inteiro tem a carga horária em tempo integral. O Brasil é uma das poucas exceções aonde isso acontece. O estudante ele vai trabalhar e tal, e é raro isso acontecer no mundo. É aqui no Brasil que isso acontece. E a tendência é que isso mude o mais rápido possível. Mas eu acredito que vai demorar ainda bem mais de 10 anos até que todas as escolas estejam em turno integral. Então, a primeira alteração importante começa aqui no artigo 24, né, que fala do seguinte: mesmo com o aumento, né, para 1.400 horas, tem que ser obrigatório a seguinte distribuição, tá? Prestem atenção nisso. 70% da carga horária, não importa se é 1.000, 1.200 ou 1.400 horas, tem que ser para a FGB e 30% no máximo para os itinerários formativos. Tá? Então essa aqui é a primeira grande mudança que traz aqui. Isso não estava estabelecido nem no projeto do governo, nem no projeto da Câmara, que falava em horas. Tá? Então tinha que ter, né, no projeto do governo 2.100, no projeto da Câmara foi para 2.400 horas. Aí então, quando aumentasse para 1.400 anuais, eu sei que pode parecer confuso, mas ó, são 2.400 horas divididas nos 3 anos, tá? E as 1.000 horas anuais, então daí ali dentro tem que ter 70% para a formação geral básica. Nos outros só falava em tempo, né, em horas, e aí podia ficar confuso. O que dava margem? Se aumentasse a carga horária para 1.200, 1.400 horas, em vez de aumentar a FGB, aumentaria exclusivamente nos itinerários. Era permitido que isso acontecesse. Então a gente ia ter lá redes onde a gente ia ter 2.400 horas, por exemplo, de FGB, e todo o resto é itinerário. De acordo com o substitutivo, isso não vai mais acontecer. Então, se aumenta a carga horária, aumenta a FGB e aumenta os itinerários na mesma proporção, sempre mantendo 70% para a FGB e 30% para os itinerários. Na minha opinião,
essa emenda aqui veio muito bem, veio num momento ótimo e realmente faz sentido ela existir. Tá? Então eu acho que aqui vai ser bom, porque daí vai manter sempre a FGB crescendo junto com a carga horária. Maravilha. Tá, essa próxima aqui fala sobre os sistemas transversais, isso é matéria tratada, muito aqui entrelinhas e tal, que a gente não precisa muito discutir, a gente vai falar do que realmente vai importar para nós. Então, não teve uma diferença aqui no artigo 35b, fala basicamente que o currículo do ensino médio será composto pela FGB e de itinerários formativos, só isso, né? Nos outros tinha outras formas, o projeto do governo falava bem mais coisas, então não tem muita alteração. Tá, aqui a gente vai ter uma pequena mudança, ok? No artigo 35b, que fala o seguinte, que os estabelecimentos de ensino que atendam ao ensino médio estruturarão suas propostas pedagógicas considerando os seguintes elementos: promoção de metodologias investigativas no processo de ensino e aprendizagem, conexão dos processos de ensino e aprendizagem com a vida comunitária, reconhecimento do trabalho e seu caráter, articulação entre as diferentes áreas do saber. E aí tem aqui o quinto que foi colocado, que é o fortalecimento das relações entre componentes curriculares de modo equilibrado e sem a exclusão de quaisquer deles, por meio de planejamento e execução didático-pedagógica cooperativa. Beleza. Olha só, isso aqui é interessante que vai jogar lá na frente. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a emenda 10 que não passou, e aí isso aqui vai encaixar, porque eles não passaram a emenda 10, porque disseram que aqui já estaria, né, colocado. Só que a emenda 10, ela traz uma obrigatoriedade, tá, de algumas disciplinas, enquanto que aqui ele diz que tem que ter, mas sabe, fica tudo meio aberto à interpretação. Então, isso aqui foi bom eles terem incluído, só que se tivessem mantido a emenda 10 teria sido melhor. Sobre o projeto de vida, o artigo 35 mantém a ideia de projeto de vida, tá? Serão asseguradas aos estudantes oportunidades de construção de projeto de vida. Ou seja, apesar do projeto de vida não ser considerado aqui como um componente, não existe nessa proposta, não existe o componente de projeto de vida, na prática é o que vai acontecer, porque é muito mais fácil para as redes criarem um projeto de vida do que colocar na cabeça do professor que o projeto de vida tem que ser trabalhado em todas as disciplinas. Então, para a gente poder pegar esse artigo 35 e colocar ele em prática, vai ter ainda o componente de projeto de vida. E aí ele pode estar lá nos itinerários, provavelmente é o que vai acontecer, ele vai estar dentro da carga horária de itinerários formativos. E é por isso que você tem que estar sabendo o que é projeto de vida, porque você pode acabar caindo nessa história, ter que pegar ele na mão. Então, sabe, tem o curso de projeto de vida aqui no canal, muito bom, já são mais de 1.500 professores que fizeram ele, o pessoal gosta bastante, tem plano de aula, tem toda uma estrutura dividida por anos, pilares, tudo bonitinho, bem estruturado. É um curso muito bom mesmo, e eu tô sempre tentando atualizar ele. Então vai ficar o link na descrição para quem quiser. Aqui no artigo 35 a gente vai ter uma alteração, olha só. É sobre a carga horária. Lá do governo dizia o seguinte: a carga horária destinada à formação geral básica dos estudantes de ensino médio será ofertada de forma presencial, ressalvadas as exceções previstas em regulamento. Aí o que eles trazem aqui? Eles colocam aqui esse regulamento, já dizem o que vai ser. Então como é que ficou? Na forma do regulamento, o ensino presencial mediado por tecnologia, bem como educação à distância em caso de excepcionalidade emergencial temporária, pessoal. Isso aqui que é interessante, reconhecida pelas autoridades competentes. Então, não tem mais o que está tendo hoje em dia, que, cara, é horrível. Por exemplo, no noturno, principalmente, isso acontece bastante, que é educação física à distância. Cara, tem um período de educação física que ele é à distância. Como é que você dá educação física à distância? É ridículo. Inglês, tem escolas onde o inglês é um período por semana e ele é à distância. Não pode, tá? Então isso vai estar fora, não pode mais. A FGB tem que ser presencial. Não existe isso. Cara, eu vejo uns absurdos. Por exemplo, nós temos lá 3 períodos de um itinerário, 2 são presencial, 1 à distância. Cara, se tivesse 1 presencial e 2 à distância e tivesse deixado 1 para o inglês, era muito melhor, porque daí teria um período de inglês, sabe? Coisas que não fazem sentido. Então, a partir desse aqui, isso não pode mais. Só em casos de excepcionalidade, como por exemplo aconteceu durante a pandemia, ou que nem aconteceu agora aqui no Rio Grande do Sul, que teve, né, problemas de enchentes e tal. Claro que por causa ali das enchentes não teve aula de jeito nenhum, de tipo nenhum, mas poderia ter caso fosse possível. Aqui nós temos uma mudança que mexe entre o artigo 36 e 34, e basicamente ele está falando o seguinte, sobre atividades extracurriculares. Agora, tá, com a mudança, foi tirado muita coisa.
Muita coisa, tá? Antes tinha lá experiência em estágio, conclusão de curso, participação comprovada em projetos e tudo mais, nada disso mais vale. E aqui só vai valer, então, a participação comprovada em projetos de extensão universitária e de iniciação científica. Só a única coisa de trabalho extra classe que pode ser contada como carga horária são esses dois e ponto final, de acordo com o substitutivo. Vamos ver como é que vai ficar lá na Câmara isso depois. Aqui nós temos a principal mudança. Tá, pessoal? Essa é a principal mudança, ok? No projeto do governo, nós tínhamos lá que teríamos 2.400 horas, tá, de ensino médio assegurada para a FGB e as outras 600 horas seriam para os itinerários formativos. Isso praticamente ficou igual quando foi para a Câmara dos Deputados e agora a coisa foi mexida, tá? Por quê? O Senado reduziu para 2.200 horas de FGB e 800 horas, então, de itinerários formativos, tá? Então eles aumentaram o período de itinerários formativos, trilhas de aprendizagem, como isso vai ser falado. Aqui do lado diz o porquê que eles fizeram isso, tá? Mas isso agora vai à Câmara dos Deputados e eu quero ver mudar. Eu espero que os deputados voltem atrás e tragam de volta os 2.400 horas de FGB e só 600 para itinerários formativos, pelo menos pelos primeiros momentos aqui, porque os itinerários formativos não deram certo, as redes não têm noção de como fazer um itinerário formativo funcionar, sabe? Querem engessar, querem que, não, então ele vai ter aula só de humanos, então o cara tem humanos, não tem protagonismo, não tem experimentação, o estudante não pode escolher trocar, sabe? É umas coisas assim que engessa. Então se é pra engessar, vamos engessar pouco, em vez de engessar um monte, engessa só um pouco, e deixa a FGB, que daí dá mais experimentação, eles têm mais, apesar de ser um currículo engessado, porque não, tantas horas de matemática, pelo menos eles têm tudo, né? Não vai faltar nada, eles vão ter contato com todas as disciplinas, ok? Então, se eles não podem escolher trocar, se eles não podem escolher mudar, então que fiquem com essa possibilidade de ter mais. Eu espero que voltem atrás com relação a isso. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente chega aqui no artigo 35C e aí fala sobre a mudança no curso técnico, tá? Na carga horária do curso técnico. Vamos lá. 2.200 horas de FGB e 800 horas de trilhas. Eles fizeram isso porque lá dentro do cadastro de cursos técnicos nós temos 3 tipos, os de 800 horas, os de 1.000 e os de 1.200 horas. Então, se você for pegar um curso técnico de 800 horas, encaixou ali, fechou, fica tudo bonitinho. Por isso que eles diminuíram para 2.200 horas, tá acompanhando o raciocínio. Quando o curso técnico tiver 1.000 horas, então até 200 horas da FGB pode ser transferida para o itinerário. Então, a FGB teria 2.000 horas e o curso técnico 1.000 horas, o itinerário 1.000 horas. E quando os cursos técnicos tiverem 1.200 horas, a FGB pode perder mais 400 horas. Então vai ter lá suas 1.800 horas, enquanto que o curso técnico teria 1.200 dentro do itinerário. Sacou? Eles querem então fazer isso. Antes isso não podia e para que isso acontecesse teria que aumentar a carga horária total do ensino médio. Tá? Então teve essa mudança. Eu espero que isso também não passe. Tá, que eles cortem isso. Eu acho que o curso técnico é importante sim, mas não retirando horas da FGB. Então eu acho que tem que ser mudado isso. Até 2.000 horas de FGB e 1.000 horas de técnico, beleza. Mas se tiver um curso técnico de 1.200 horas, essas 200 têm que ser incluídas, não pode ser retirada da FGB, tá? Se a pessoa quer fazer o curso técnico e é importante, tem que estar disposto a ficar um pouco tempo a mais dentro da sala de aula. Agora, pessoas, nós temos aqui uma mudança interessante que incluiu a língua espanhola dentro das linguagens e suas tecnologias como obrigatória, tá? Então, antes, nós tínhamos aqui tudo separadinho, né? Então, ó, 1 língua espanhola, 2 língua inglesa, blá, blá. Agora volta a ser em área. Então, nós temos aqui a linguagem e suas tecnologias integrada pela língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, língua espanhola, arte e educação física. Não tem literatura como um componente específico, pessoal. Língua portuguesa e suas literaturas, tá? Eu já falei sobre isso, como funciona também quando eu falo sobre os livros didáticos do PNLD. Eles juntaram a língua portuguesa com a literatura, tá? Então, é possível ter um componente literatura? Sim, mas não é obrigatório. Agora, a língua espanhola está aqui como uma parte importante, tá? E depois ela vai ter mais algumas coisas com relação a isso, tá? Matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, integrada pela biologia, física e química. Então, aqui ele está especificando o nome de cada componente ali dentro. Eu já vou voltar no artigo, na emenda 10, tá? Daqui a pouquinho para falar para vocês sobre isso. Ainda tem uma outra ideia aqui que é a possibilidade
de outras línguas estrangeiras. Foi falado muito de lugares onde se fala muito o italiano ou o alemão, poder substituir o espanhol e ser colocado, então, essas línguas. Também de acordo com a possibilidade de cada região. O Conset está reclamando muito dessa questão do espanhol como obrigatório pela dificuldade de encontrar professores de línguas. E realmente é muito difícil, porque o professor de línguas acaba indo trabalhar com cursinho, com escolas de idiomas, que paga muito melhor, é claro. Aqui tem a estruturação de como, né, pode ou não ser ofertada essa língua, a terceira língua, né, da onde que vai tirar essa carga horária, né? Então tá explicado aqui. Então vamos começar a falar dos itinerários formativos lá no artigo 36, que fala que agora eles vão subir para 800 horas, tá? E vão ser compostos e serão compostos de aprofundamento das áreas do conhecimento, ok? Até aí tudo bem, não muda muito. O detalhe é que agora, em vez de ser composto por, no mínimo, 2 áreas do conhecimento, pode ser composto por uma única, tá? Então, pode ter uma única área do conhecimento que vai ter um itinerário só de humanas, né? Antes nós tínhamos itinerário que tinha que ser composto por 3 e tal, agora isso não precisa mais, tá? Eles cortaram essa parte. E a ideia é que os itinerários têm que ter pelo menos 2 em cada escola, tá? No mínimo, a oferta de 2, não necessariamente que os 2 tenham que ser contemplados, então a escola vai ter que ofertar 2, mas se não tiver estudante suficiente para fechar uma turma, né, com 1, aí vai ter só 1 e ele vai seguir. E a oferta tem que ser feita todos os anos, não pode a escola ter um itinerário apenas e os estudantes terem que entrar lá. Não, o estudante vai escolher entre todos, e ali aquele que for, né, mais escolhido é aquele que a escola vai ofertar. Também fala sobre a elaboração das diretrizes nacionais de aprofundamento de cada uma das áreas para que possa ser, então, criado esses itinerários formativos. A partir daqui fala muito sobre indicadores de conhecimento, sobre o IDEB e tudo mais. Também há a possibilidade de permitir que o aluno que foi concluinte, que terminou o ensino médio, ele possa voltar e fazer outro itinerário, se assim ele quiser. Fala sobre a possibilidade também de termos uma cooperação técnica entre as secretarias de educação e as instituições credenciadas de educação profissional, preferencialmente públicas, observados os limites estabelecidos na legislação. Isso aqui é uma coisa que o pessoal, olha, calma, tá? Vamos ter muita calma. Porque daí a partir de agora então não vai ter, vai ser privatizado o ensino e tal. Tem uma questão de privatização de ensino que está acontecendo em alguns estados que não tem nada a ver com isso aqui, tá? É bem diferente. Há possibilidade de termos sim essas instituições entrando nas escolas dentro dos cursos técnicos. Vai acontecer? Cara, provavelmente, em algum momento a gente vai ver isso acontecer, mas vai demorar. Vai demorar porque, assim, se isso aqui começar a andar, as instituições elas não querem se meter em uma coisa que elas não sabem se vai dar certo, se vai dar lucro. Então elas vão esperar as redes se estruturarem, criarem um currículo, o currículo se manter, e aí elas vão vir com ideias de cursos técnicos mais pra frente. 5, 10 anos. Tá, 10 é muito, vamos botar assim, ó, no mínimo 5 anos, tá? No mínimo 5 anos. Primeiro vamos ver se vai dar certo essa reforma, se vai, né, funcionar, e depois essas, né, empresas daí vão vir com essas ideias de trazer cursos técnicos para serem implementados dentro das escolas. Pode ser algo que possa, né, realmente ajudar, possa trazer benefícios para os estudantes, né? Mas vamos ver como é que isso vai rolar mais para frente. Agora isso não vai acontecer, tá? Não vai ter Senai e SESI dentro da sala de aula neste momento. Aqui tem uma coisa que foi criada que não tinha, que é o seguinte, ó, os estados manterão na sede de cada um de seus municípios pelo menos uma escola de sua rede pública com oferta de ensino médio regular no turno noturno, quando houver demanda manifesta e comprovada para a matrícula de alunos nesse turno, né? Tem alguns lugares onde isso não tem. Então, tendo demanda, tem que ter pelo menos uma escola com um curso noturno. Agora, não pode mais a FGB à distância. Não foi falado sobre os itinerários à distância. E o noturno tem que ter as 1000 horas também. Eu não sei se isso vai rolar não, tá bem difícil, porque eu vejo que as escolas que tem noturno tá bem complicado, muita coisa à distância e nada funciona. Notório saber, isso aqui é sempre perigoso, tá? Tem toda uma história aqui que foi falada, que foi colocado blá 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 blá, que não muda absolutamente nada da forma como é o notório saber hoje, tá? Como é que é o notório saber hoje? Eu fiz um vídeo, tá no card pra vocês, vai lá e olha, tá? Isso aqui não mudou nada, é exatamente a mesma coisa, só incluir alguma coisa aqui pra dizer, olha, estamos falando contra o notório saber. Não estão falando nada, tá? É a mesma coisa. Segue a mesma coisa, continua funcionando do mesmo jeito o notório saber. Se você é advogado, você não vai dar aula de língua portuguesa. Ponto final. Você vai dar aula de direito constitucional dentro de um curso técnico. Aí pode, fora isso, não pode.
Tem também falando sobre formação continuada de professores, de docentes, para que isso aconteça. Todas as vezes eles falam isso e nunca acontece nada que presta. Vamos falar a real, né? Nunca tem uma formação que presta. Façam uma formação para professor que traga alguma coisa importante. Por exemplo, façam um mestrado e deem para o professor um mestrado. Deem para os professores doutorado. Deem para os professores... coisa que realmente impacta na nossa vida. Tem um cursinho de coisa que nunca não faz diferença nenhuma, não vai resolver, sabe? Tem que trazer coisa que realmente impacta. Aqui é interessante, ó. A implementação das disposições previstas nesta lei ocorrerá da seguinte forma. Até o final de 2024, a União, por meio do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação, estabelecerá diretrizes nacionais de aprofundamento para todas as áreas de conhecimento previstas no artigo. Blá, blá, blá. No ano letivo de 2025, os sistemas de ensino iniciarão a implementação do currículo do ensino médio conforme os dispositivos. Beleza, então o Senado está dizendo assim, ó, olha, nós estamos tudo atrasado, vai ser tudo a toque de caixa, a gente quer mudar tudo e fazer bem, mas tem que começar em 2025, de qualquer jeito, tá? Então é isso que eles estão dizendo, tem que começar em 2025. Fala sobre recursos financeiros, beleza, vamos dar mais dinheiro para tentar fazer isso funcionar. E aí tem algumas revogações aqui e tal, que é interessante, mas você precisa se aprofundar para conhecer bastante essa lei. Mais ou menos é isso, pessoal, e são essas as mudanças. Assim que for votado o final, e eu vou trazer para vocês, então, como é que ficaria essa reforma a partir daqui. Isso aqui é mais um substitutivo para a gente ter uma ideia. E essas são as alterações que foram incluídas e muitas delas são boas, outras nem tanto, como eu expliquei. Mas eu quero chamar a atenção para uma emenda em específico que ficou de fora, que é a emenda 10. Eu vou abrir ela também na tela do PC e mostrar para vocês. Agora, eu tô aqui com o projeto aberto, atividade legislativa, e eu quero mostrar para vocês um que me chamou muita atenção. Eu queria muito que tivesse sido aprovado, mas eles cortaram, tá? Que é a emenda número 10, da senadora Tereza Leitão, ok? Então eu vou abrir ela aqui pra gente ver. Desse nova redação ao inciso 1º do caput do artigo 35D e acrescente-se, né, o inciso 4º ao artigo 35D, ambos na lei, blá blá blá. Beleza. O que ele diz, ó? Artigo 35D. E aí entra esse aqui, ó. Língua portuguesa, literaturas, língua inglesa, língua espanhola, artes, educação física, matemática, biologia, física, química, filosofia, geografia, história e sociologia serão componentes curriculares obrigatórios em todos os anos do ensino médio, sendo vedada a hierarquização dos componentes curriculares obrigatórios. Ou seja, não tem essa história de matemática mais importante, português é mais importante. Não, teria que ser todos, entendeu? Sem essa hierarquização. E todos sendo obrigatórios durante os 3 anos. Isso aqui era muito importante e cortaram. Cortaram, tá? Isso significa que pode ser que eu tenha um período de língua inglesa no primeiro ano, um período de língua espanhola no segundo ano e no terceiro tem a literatura. E aí? Não é mais obrigatório ter química, física e biologia nos 3 anos. Não é obrigatório ter filosofia, não é obrigatório ter sociologia nos 3 anos. Pode ter um período de filosofia no primeiro ano, um período de sociologia no segundo ano e no terceiro ano ter 35 períodos de matemática. É assim que eles autorizaram. Isso aqui, pra mim, era uma das coisas mais obrigatórias que tinha que ter. Isso aqui tinha que ser tipo o artigo 1º. Tem que ter isso aqui em todos os anos. O estudante precisa ter acesso a todas as disciplinas para poder ter a sua experimentação, tá? Porque se o itinerário não dá a ele possibilidade de experimentar, pelo menos a gente faz isso na FGB. Ele vai ter que ter acesso a todos. Tá, tudo bem, ele pode ser que alguns não vão gostar de filosofia, não vão gostar de sociologia, mas, cara, eles têm que ter acesso a todos. E tiraram isso aqui. Para mim, essa foi o pior erro que cometeram. Espero que algum deputado venha e traga isso aqui em algum momento, se é que é possível. Agora eu acho que não é mais possível, porque agora os deputados só podem votar nas emendas que foram anexadas, não podem anexar novas emendas, salvo que eu esteja enganado. Se você sabe, comenta aqui embaixo e conta pra mim. E aí, o que acharam das mudanças? Será que o prazo vai ser cumprido? O Senado quer que em 2025 a gente já veja a reforma em ação, mas se continuar assim, eu sinceramente não vejo isso acontecer. Em entrevista ao Globo, o presidente do CONSED, o Conselho dos Secretários de Educação, Vitor De Angelo, que é o atual secretário de Educação do Espírito Santo, diz que não tem tempo hábil para pôr em prática todas as mudanças, principalmente as que se referem às trilhas de aprendizado. Um ponto importante que ele levantou é que o ano letivo ele não começa em 2025, mas sim em outubro de 2024, porque é nesse momento que as matrículas abrem. E nesse momento, na teoria, os estudantes teriam que ter seus currículos já estruturados para saber para qual escola que eles vão. Afinal, se eles podem escolher uma trilha específica de matemática, por exemplo, e na escola X não tem essa trilha, o estudante poderia optar por procurar outra escola. Sem as trilhas, não tem como fazer essa organização.
E aí me conta a tua opinião, será que a gente vai ver um novo ensino médio ainda em 2025? Eu como professor eu tenho esperança, ou melhor, eu tô rezando para ver isso acontecer. Mas não tô muito confiante não. Me conta nos comentários o que você espera e se é estudante, me fala o que mais te preocupa com relação a 2025. Eu leio todos os comentários e sempre que eu posso eu tento ajudar. Um forte abraço e se cuidem.